RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Eu sou Eleone Prestes e este é o Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa, aqui pela nossa RDC TV, canais 24 e 524. E você sabe, dá para assistir também pelo Facebook e também dá para mandar mensagens pra gente durante o programa e as mensagens vão aparecer na tela. Eu vou ler, dar um alô para você, vai ser bem legal. Não nos deixem só. Muito bem, nós teremos no programa de hoje, nós vamos falar sobre assuntos bem variados e muito interessantes. Falaremos sobre um ambiente na Casa Cor, que está localizado no andar TIM da Casa 6. Os dois arquitetos já estão postados aqui. À minha direita são eles vamos ver os nomes, atenção, inteligência artificial, o Gilberto Schunk, que é o primeiro lá da ponta. Depois nós temos o Márcio Moreira. E depois, mais pra cá, nós temos o Fabrício Zanotto, da Monta Sul, ele é super conhecido na área. E temos aqui a Kelly Oshiro, a Kemi é audiodescritora. Eu tô ótima hoje. A gente vai saber daqui a pouquinho do que se trata. Muito bem, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. O programa de hoje vai ser muito interessante, porque eu adoro quando está bastante variado. Eu gostaria de começar com os arquitetos, não é? Já que estamos no programa de arquitetura. Queria que vocês explicassem pra gente como é que funcionam as duas empresas de vocês, uma em Gravataí, uma em Canoas, como é que é isso? Como é que se juntaram? Na verdade, primeiro, boa tarde, né? Eu sou o arquiteto Gilberto, eu sou diretor da AMB Arquitetura de Gravataí, né? Hoje eu possuo um escritório com 6 colaboradores que a gente desenvolve projetos lá dentro, né? E a gente também, além de desenvolver o projeto, a gente executa as obras, né? Então... isso é ótimo, né? O escritório de arquitetura que também executa. Então a gente conta com fornecedores e parceiros de equipes de obra, né? Onde a gente faz esse gerenciamento. Eu tenho um técnico de edificações que faz gerenciamento de obra, controle de materiais também, né? Certo. Então, e a gente trabalha com arquitetura residencial, comercial e interiores. Basicamente ótimo. Isso, né? Então, agora a gente está terminando uma clínica médica no centro da cidade, residências em condomínios. E trabalho em várias cidades. Isso, Como estão na Grande Porto Alegre. Porto Alegre, até Novo Hamburgo. E já entendi, no Refúgio da Menina, a parte pesada é quem coube, não é? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sou o Márcio Moreira, sou Sim. arquiteto urbanista, sou sócio-diretor da Econ Construtora. Sim. Daí a gente fez essa parceria das duas construtoras, né? A minha empresa ela faz gerenciamento de obra, construção e projetos arquitetônicos. E foram fazer o Refúgio da Menina, olha que bacana. Exatamente, né? Foi um desafio. Foi um desafio, eu ia dizer. Exatamente, foi um desafio bem grande. Que ótimo, saindo da zona de conforto. Exatamente, eu acho que isso que fez eu fortalecer todo o projeto. Que bacana, daqui a pouco... Para nós também, né? Poder chegar no resultado também. Claro, e ficou muito bacana. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens e vamos comentar mais a respeito. O Fabrício Zanotto, ele é diretor-geral da Monta Sul, montadora Hunter Douglas, é isso? Isso, boa tarde, obrigado pelo convite primeiro. Prazer estar aqui, né? Igualmente. Claro. E a Monta Sul é só da Hunter Douglas ou tu tens outras operações, assim? A Hunter Douglas, a gente trabalha com a Hunter já há 25 anos aqui no Rio Grande do Sul. A Monta Sul é a montadora responsável pelo mercado no Rio Grande do Sul, fabricando alguns produtos e fazendo a gestão comercial da marca aqui no estado. Certo. A gente já trabalha há 25 anos, agora em Casa Cor, estamos presente no ambiente aqui do Márcio e do Gilberto. São parceiros, Somos parceiros. Foi um acaso já é o 25º ano que a gente participa de Casa Cor, né, também. Certo. Então, sempre fornecendo para os profissionais dos ambientes todos da Casa Cor. E é tão importante o fechamento do ambiente, né? Um fechamento bom já é meio caminho andado, né? É muito bacana. E a dona Kemi Oshiro, querida, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. A Kemi fez sucesso no Festival de Cinema de Gramado, fazendo uma parte inclusiva do festival, que é tão bacana. A gente gosta muito de falar aqui de questão de inclusão, de energia renovável. A gente quer melhorar este mundo de todas as formas que for possível. E a Kemi está aqui, eu explico, porque ela vai fazer um trabalho dentro da Casa Cor no dia 16... Vai ser no último dia, 16 de setembro. Isso.
E então, por isso a gente convidou ela para antecipar, inclusive porque para esse trabalho as pessoas vão ter que se inscrever. Mas vamos começar. Conta como é que é a tua atividade de audiodescritora, por favor. Eu sou da OVNI, Acessibilidade Universal, é uma empresa que faz acessibilidade comunicacional. Então, a gente trabalha com audiodescrição para pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. A gente também faz a comunicação, a tradução e interpretação para Libras, a língua brasileira de sinais, e também a gente oferece o serviço de legendas para surdos e ensurdecidos. Então, é uma empresa focada nessa acessibilidade comunicacional. E aí, falando da audiodescrição, o que a gente pode dizer é que tudo que pode ser visto pode ser descrito. Então, a gente tem uma infinidade de trabalhos e, de áreas que a gente pode atuar. O Festival de Cinema de Gramado foi uma delas. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente aprofunda mais neste assunto. Mas amanhã vai abrir em São Paulo a Bienal de Arte. Essa semana é uma semana de arte em São Paulo, como eu já expliquei, depois do período de lançamentos de design, com a semana de design, vem o período de arte, com grandes exposições e também com a grande Bienal lá no pavilhão. Obra do Niemeyer, maravilhosa arquitetura e tudo isso. E a gente vai antecipar para vocês, um dia antes de abrir a Bienal, nós vamos mostrar, ontem a gente mostrou uma exposição, já que abriu em São Paulo, a gente vai mostrar, então, duas salas especiais que vão abrir amanhã ao público na Bienal. A gente tem um vídeo que uma pessoa do Estúdio Prestes, o senhor César Prestes, fez para a gente de lá. Ele está fazendo uma cobertura para o arquitetura e design, e a gente vai mostrar agora este vídeo. Vamos acompanhar. Olha só, a gente está entrando na sala especial, dessa vez do Ciron Franco. Ele está com uma exposição que faz ligação com a questão do acidente do Césio 137, que ocorreu em 1987 em Goiânia. O Ciron, na época de criança, morava a poucas quadras do local onde ocorreu este acidente. E o Ciron é um artista super engajado, politizado. Ele está sempre se manifestando a respeito da política brasileira. Vai ter uma questão mais adiante, lá em São Paulo também, que depois a gente fala para vocês, que ele vai fazer a respeito da política mesmo. Então, essa exposição, ela se chama, a série que está sendo mostrada, série Rua 57. Então, ela fala das pessoas que faleceram por conta daquele vazamento de substância radioativa em Goiânia. O Ciron ainda mora lá. Então, esse assunto é um assunto que é bem presente na vida dele e ele transpõe para a arte. Isso é uma faculdade, digamos assim, que os artistas têm de transformar vivências doloridas ou não em obras de arte. É incrível como uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso faz de uma maneira, inclusive, esteticamente interessante, né? Depois acho que dá para fazer uma alusão até com o trabalho da Kemi, que ela faz uma descrição das obras e eu vou perguntar para ela como é que se dá essa questão, né? Aí a gente está vendo que são só obras bidimensionais, são só, que a gente está vendo por enquanto só pinturas, né? Que o Ciron Franco fez. Vocês veem, tem inscrições nas peças. Algumas fazem alusão diretamente às pessoas que faleceram, em relação a 4 pessoas que faleceram, especificamente o rapaz que encontrou o material e levou para casa e a família acabou sendo contaminada. Então, é um trabalho bastante contundente e que remete a uma coisa que a gente precisa lembrar, que há que se ter cuidado com várias questões, né, de lixo e tudo aqui no Brasil. Nós temos também uma outra exposição de uma sala especial, que agora vai ser a Denise Milan. Ela faz um trabalho em relação às pedras. Algumas ela abre, outras ela deixa intactas, algumas estão semi-polidas. É um trabalho bem interessante e, segundo o César me relatou, é um trabalho que fica mais bonito ainda ao vivo, porque imagina ver essas pedras todas, saber como é que elas foram coletadas. E no entorno dela tem essas pedras grandes, como se fossem uns totens, parece que são umas figuras postadas, assim, de guardiões dessa instalação. Então, são duas salas, né, especiais da Bienal, desses 2 artistas que estarão abertas ao público amanhã, em São Paulo, no pavilhão
da Bienal e você está vendo um dia antes aqui no Arquitetura e Design. A gente sempre gosta de, sempre que possível, antecipar ou dar assuntos pertinentes à arte, à arquitetura, ao design em cima do lance. Curtiram bastante essas imagens? Vocês podem mandar mensagem pra gente pelo Facebook, dizendo se gostaram, sugerindo ideias, pautas. A gente vai agora ao intervalo comercial e aí sim a gente vai conversar com a Kemi Oshiro. É já, não sai daí. Ao meu lado, Kemi Oshiro, sócia da OVNI, Acessibilidade Universal, é isso? Isso aí. E o que é acessibilidade universal? Vocês trabalham com toda forma de inclusão, assim? Isso, a gente explica um pouco melhor. A gente costuma dizer que para a inserção das pessoas com deficiência na vida, em sociedade, a gente tem 3 barreiras. A arquitetônica, que daí esse programa pode também trazer esses assuntos e essas discussões, que muitas vezes o pessoal pensa que é só rampa ou banheiro adaptado, mas tem muitas normas e tem outras coisas que... Dá pra gente antecipar umas 5 coisas, assim, rapidamente? A gente pode ver alturas diferentes, avisos sonoros e luminosos, porque daí para contemplar as pessoas que têm nanismo ou as pessoas que têm... a deficiência auditiva e visual, então essas alturas diferentes, banheiro, rampas, enfim, espaço para as cadeiras de rodas poderem passar também, transitar, né, sem bater em nada. Certo. São coisas mais ou menos assim. A gente tem também a barreira da comunicação, que é o que a gente faz, a gente quebra essa barreira, né, acessibilizando a comunicação. E tem a barreira que é a mais difícil, que é a atitudinal, que aí é nossa. Mas a gente sabe que se a gente acaba com essas 3 barreiras, a deficiência some da pessoa e tá todo mundo integrado. Porque todo mundo é diferente, ninguém é igual. Então a gente precisa mudar a sociedade a partir da gente também. Muito bem, é isso. Bacana. E eu descobri com a Kemi o seguinte, a gente vai falar de questão de deficiência visual, né? Isso. Então a gente pode, é correto, é aceito, né, corrente, a gente falar cego, e a gente falar pessoa com deficiência visual, né? Não se fala pessoa deficiente nem portadora de deficiência. Porque a deficiência, quando a gente usava essa nomenclatura, porque são termos que foram mudando ao longo dos anos e muitas vezes as pessoas também ficam confusas. Mas o deficiente, a gente parte de uma visão muito clínica da deficiência, onde antigamente o problema era da pessoa. Mas, a partir do momento que o Brasil vira signatário da 3ª Convenção da ONU, do direito da pessoa com deficiência, então a gente sabe que a deficiência está na barreira atitudinal, na barreira arquitetônica e na comunicacional. Então, não é da pessoa. Certo. Então, por isso. E portador, ou a sigla, né, PDC, enfim, PDN, enfim, necessidade especial, também não é legal, porque se ele pudesse portar, ele poderia escolher deixar em casa ou levar. Então, como a gente está trabalhando desde 2007 com o conceito social da deficiência, então é pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com nanismo, enfim. Bom, como eu falei no início, a Kemi está aqui hoje em função de que ela vai fazer uma ação, né, para incluir pessoas cegas no espaço de arte da Casa Cor Rio Grande do Sul. Mas antes disso, a Kemi esteve no Festival de Cinema de Gramado e ela fez áudio de inscrição, né? Então, tu pode explicar um pouquinho? Enquanto ela explica, por favor, pedirei que colocasse imagens dela fazendo esse trabalho lá no Festival de Cinema. Foi muito bacana essa noite do festival. As fotos estão... Essa foi numa Bienal. A gente deu uma oficina para formação dos mediadores na Bienal. Então, são pessoas que enxergam. Então, a gente chama de pessoas videntes, porque elas enxergam. Então, a gente faz essa sensibilização de vendá-los. E aí, a gente começa o processo de descrição da obra. Então, eles iam ter que trabalhar com isso, receberiam pessoas com deficiência. Como eles poderiam fazer esse trabalho sem se apavorar, sem achar que não seriam capazes de fazer. Então, a gente prestou essa consultoria para a Bienal, nos deixou muito felizes também. Muito interessante, E o pessoal foi super receptivo. Isso num ensaio, num teatro também, a gente pode
a gente pode descrever tudo que pode ser visto, peça de teatro principalmente, e no Festival de Cinema especificamente. Em 46 anos, a primeira noite de mostra competitiva, toda acessível, assim, para audiodescrição. Os dois curtas brasileiros e o longa latino-americano e o longa brasileiro também contaram com audiodescrição. Bom, a gente pode passar as imagens quando estiver falando. Isso. Eu tenho curiosidade de saber, vocês assistiram os filmes primeiro? Nossa, a gente assiste prepararam? Sempre. A gente sempre assiste ao filme antes, prepara um roteiro e a ideia é que a audiodescrição não avance em cima das falas dos personagens. Então, naqueles momentos, esse é dessa edição, foram 80 pessoas, o maior público, o público recorde de pessoas com deficiência visual em Gramado. Eles já sabiam, obviamente, que ia ter esse serviço. A gente faz audiodescrição em Gramado desde 2012, só que sempre era em um filme, nunca nos 4, era num pedacinho da sessão. E esse ano o pessoal do festival nos recebeu, assim, com a ótima notícia de que seria uma noite toda de acessibilidade, que nos deixou muito felizes. E eles têm essa vontade de expandir a mostra, de expandir a mostra competitiva, porque como tem a normativa da Ancine, alguns filmes já vêm com audiodescrição. Então isso, além de baratear o custo do festival, também proporciona com que mais filmes possam ser descritos, né? Então, as pessoas podem aproveitar. E como tu falavas, tudo pode ser descrito, né? Tudo. Então, vocês têm que ter um preparo para fazer descrição de qualquer coisa. Isso. Como a gente viu até as obras da Bienal ali, do Ciron e da Denise, que aliás tem um Ciron, inclusive, no Espaço de Arte da Casa Cor, vocês vão fazer esse trabalho lá no Espaço de Arte da Casa Cor, exatamente como vocês fizeram na peça de teatro ou no cinema. Claro está que aí é uma questão de contar uma história, tem imagens que são em movimento, em 3D, né? Isso é uma oficina que a gente fez de cerâmica, são 3 meninas que enxergam, então elas toparam fazer vendadas, né? A modelagem da cerâmica, a artista é a Mima Gomes, que divide sala com a gente ali no Vila Flores. Sim. A OVNI, ela está assediada no Vila Flores hoje, então foi muito bacana, assim, elas estavam super dispostas. É interessante a gente ter mostrado isso, desculpa te interromper. Não tem problema. Porque vai ter depois da tua do passeio, da visita guiada, vai ter também uma oficina. Vamos contar o que vai acontecer lá na Casa Cor? Então, a gente recebeu o convite da Mariana Prestes com muita felicidade, porque ela é uma das artistas que está na Casa 6. A gente foi visitar, conhecer as obras. E surgiu a ideia da gente fazer uma visita guiada com as pessoas com deficiência. E como tem um espaço para oficinas... Sim, tem um ateliê. Tem um ateliê. Que é a Mariana que opera. Que é ela que cuida, enfim, dá aula, e outras exato. Pessoas também. Ela falou, e se a gente fizesse alguma coisa com modelagem, com... E a gente super comprou a ideia, mas são vagas limitadas porque o espaço também não é muito grande, né? Então, a gente vai começar a divulgação essa semana. Começamos agora, assim, né? Mas a gente vai começar essa semana a fazer as reservas para que a gente consiga fazer com que essa oficina, eles consigam fluir da melhor forma, né? Então, não adianta a gente colocar um monte de gente, o pessoal não conseguir trabalhar direito na modelagem. Tá falando na parte da modelagem. Da modelagem. Agora, se a pessoa, digamos que mais pessoas queiram visitar, claro, a gente vai fazer e não também, fazer a parte da modelagem, também tranquilo. Vocês podem, né, explicar essa visita guiada para mais pessoas. Isso. Então, é um trabalho que vai ser feito para cegos. Isso. Que tem que se inscrever. Isso. Depois, no final, a gente vai colocar ali os contatos e eles vão visitar contigo e mais alguém, só tu, como é que vai ser a visita? Porque, assim, a Casa 6, onde está o estúdio de arte, ela é a última casa, que é a casa aberta da Casa Cor, fica na Carlos Uber 147, 222 é a abertura, e ela fica no andar superior. Então, logo que chega na escada, já começa a subir os primeiros degraus, começa a surgir as imagens já das obras. Tu vais fazer assim em movimento? Como é que vai funcionar fisicamente no espaço? Porque a galeria, então, tem a escada, tem 2 salas principais da galeria, tem um banheiro funcional e tem o ateliê, onde ocorrem os workshops, enfim, as aulas, né? Isso, a ideia é fazer um passeio mesmo e aí ir descrevendo as obras. À medida que vai passando. À medida que a gente vai passando. E tem esculturas, as pessoas podem
podem também Exato. tocar nas esculturas. Exato. A Mariana já me avisou que pudesse ser tocado, provavelmente eles vão ter o interesse de tocar, inclusive naquele adesivo da escada que tem Também a obra pode. Exato, porque para eles entenderem a dimensão, né? A gente vai fazer a descrição daqueles galhos, das árvores Sim. e dos passarinhos, né? Sim, que se é um pé destacam. direito duplo ali. Exato. Deve ter mais ou menos uns, sei lá, 5 metros, uma coisa assim. Exato, e o adesivo ocupa toda aquela parte, assim, isso. chama bastante atenção. Então, vamos fazer a visita. Eu e a Mimi, que é a minha sócia, Mimi Aragon, na OVNI. A artista, Mariana Prestes, vai estar com a gente também. Vai acompanhar. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas que vão prestigiar o trabalho, elas vão ter esse momento de troca. Não é uma exposição por uma exposição, mas aí a artista recebe, pode dar mais informações do trabalho e geralmente tem essas perguntas. A gente fez, por exemplo, uma visita guiada numa exposição da Carol W. E ela estava com a gente. Então, como as obras são de papel machê... Sim, pode tocar em tudo. Todo mundo, né? Ela tinha obras gigantes e tal. E aí, no final da visita, foi riquíssimo, assim, as perguntas que eles faziam. Tá, mas e essa cor? E essa inspiração? Então, a gente espera que seja assim também, né? Que as pessoas consigam se... entrar na visita de modo a fruir sempre, né? Da melhor forma. E eu depois acho que vai ser maravilhoso. Eu fiquei super emocionada porque o César Prestes, quando fez uma vez uma exposição, se eu não estou enganada, foi do Chico Stockinger, na Casa de Cultura Mário Quintana, também teve esse trabalho. Ele recebeu um grupo de pessoas cegas e elas foram estimuladas a tocar nas esculturas e as pessoas que estavam lá explicaram da maneira que elas conseguiam explicar. Eu não lembro se tinha alguma pessoa especializada em audiodescrição como tu, né? Porque a descrição não é tão simples, né? A gente estuda, a audiodescrição ela tá no Brasil desde 99, então ela é teoricamente recente, mas é porque a gente tem alguns parâmetros, né, na descrição. Não é descrever de qualquer jeito, mas a gente tem sempre a consultoria de uma pessoa com deficiência. Então, quer dizer, a gente segue uma série de parâmetros para fazer com que a imagem, com o conceito, né, seja melhor absorvido, né, pelas pessoas, para que a audiodescrição possa ser um meio e nunca o fim. O fim é elas poderem discutir com a artista ou com o espaço, poder se relacionar com aquilo de forma que a audiodescrição é só um meio. Sim, né? E é maravilhoso que a Casa Cor tenha propiciado isso, né? Que eu lembro é a primeira vez que vai ocorrer isso dentro da Casa Cor. Então, eu espero que seja só a primeira vez que esteja se pensando em uma atitude inclusiva, seja ela qual for, né? Porque a gente sempre pensa, como falavas no início, a questão das barreiras arquitetônicas e tudo isso, mas a questão também da visualização das coisas é uma amostra basicamente visual, né? Tem a experiência, tem cheiros, tem aromas, tudo, mas é basicamente visual e quem não tem essa faculdade, né, da visão merece ser incluído. E ver de outros jeitos. Né? Eu acho que a arte está aí para mostrar isso, assim, quando a gente consegue transformar isso, como a história do Césio em 87 virou uma exposição, então por que não ver de outros jeitos também e se expressar de outros jeitos? Então a gente ficou muito feliz, fora a emoção de poder incluir as pessoas, mas a recepção, eu acho, da artista, né? Porque partiu da artista, isso eu achei isso partiu assim, da Mariana. Partiu dela, assim, de convidar, de dizer, olha, não quero que mais pessoas também vejam o meu trabalho, mas porque eu quero que mais pessoas possam estar aqui. É o espaço que ela está recebendo as pessoas. Ela é uma pessoa muito generosa. Então, eu acho que foi isso, assim, de dizer, eu quero que mais pessoas possam vir, possam tomar conta disso aqui também, porque é para todo mundo, né? Sim. Então, a gente participa com essa oficina, que muito nos alegra, e a gente espera que as pessoas criem coisas incríveis, assim, né? Nesse tempo que a gente vai ficar junto. Sim. Em função da agenda, na verdade, do ateliê, que a gente escolheu essa data também para casar com a agenda da OVNI, né? Que a gente tem alguns trabalhos então, vamos explicar quando será, como é que faz para se inscrever. Isso, então, a gente vai divulgar essa semana nas redes sociais da OVNI, Acessibilidade Universal, Facebook, Instagram e o nosso blog. Podemos colocar teus contatos ali já, que as pessoas já podem ir anotando. Se o pessoal buscar por OVNI Acessibilidade Universal, já nos encontra. Então, a gente trabalha muito com o WhatsApp, a gente tem um grupo de pessoas aqui de Porto Alegre, que também pode acontecer por lá
agendamento. E aí vai ser no dia 16. A casa abre à tarde, então a gente vai fazer provavelmente essa visita no início da tarde e aí até a metade da tarde a gente consegue fazer a oficina, né? As pessoas daí podem criar, vão ter um momento de se expressar. Deixa eu entender, a questão da oficina é a modelagem, Isso. Cada um vai fazer a sua peça. A gente entende que sim, o professor vai estar lá, o artista... É o Alejandro? É o Alejandro. E Alejandro Santos. Bom, enfim, o professor Alejandro, que já fez uma modelagem na primeira noite, Isso. quando abriu a Casa Cor, ele começou a modelar com uma modelo vivo, uma pessoa que estava lá, que posou para ele, e ele foi evoluindo a obra até terminar. A obra está lá, as pessoas podem ver, vocês podem comentar, inclusive, que é do mesmo material que as pessoas vão receber para trabalhar. Seu trabalho. Provavelmente ele vai dar um material para cada uma, eu acho, né? Isso, acho que é mais fácil de cada um acho que evoluir. Partiu da Mariana também fazer a modelagem, porque vai ser muito diferente do que já tem, né, no resto da visitação, que vão ser obras 2D. Então, de repente, se a gente pudesse incluir, não vai ser pintura, vai ser uma escultura mesmo. E aí cada um vai se expressar do seu jeito. E provavelmente vão ficar secando, porque o material é molinho, assim. E depois eu imagino que vocês vão encaminhar para eles essas peças, porque acho que eles vão querer guardar, né? A gente fez também uma oficina de estilogravura há uns anos atrás, assim, um tempo atrás. E o pessoal meio que nos criticou, dizendo como vocês vão dar uma goiva na mão de uma pessoa com deficiência visual. Só que o artista foi o Marcelo Monteiro, do Estúdio Híbrido. Então, ele botou uma régua de limite até onde as pessoas podiam ir com as chapas de madeira e, enfim, todo mundo, né, fez um reconhecimento do local antes, né? Todo mundo viu o que era a ferramenta que eles iam trabalhar, enfim. E depois a gente expôs, foi uma oficina com pessoas com deficiência visual e depois com deficiência auditiva. E depois a gente fez uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana com esse trabalho. A gente registrou também em vídeo, foi muito, muito legal. Eu não sei se estou errada, mas eu estou falando de pessoas jovens e adultas. Essas pessoas vão ter que ter contato com equipamentos, com talheres, com tudo dentro de casa. Então elas têm que saber ter o devido cuidado com cada coisa. Exato. Já fazem. Eu acho que aí também é a questão do preconceito. Não, essas pessoas não podem fazer isso, podem fazer aquilo. Mas quem sabe, né, incluí-las em outras questões, né? Exato, elas são responsáveis, elas são capazes, orientadas, né? Exato, elas já fazem isso. Então, na verdade, A gente pode falar contigo também pelo Instagram, não é? Pode, a OVNI também tem Instagram e a gente faz geralmente divulgação dos eventos que a gente vão ter acessibilidade por lá também. Então a gente tem essa preocupação de todas as imagens serem descritas. A gente usa a hashtag para todos verem, porque só o para cego ver a gente acabava excluindo o pessoal da baixa visão. Então o pessoal da baixa visão criou para todos verem. Pronto. Que daí inclui todo mundo, então a gente sempre tem esse cuidado, né? De todas as fotos que a gente divulga serem descritas, que é para o ledor de tela, conforme eles vão passando ali pelas fotos. O ledor de tela ele vai ler o JPEG como uma imagem fechada. Então se tiver algum texto, alguma coisa, a gente descreve no texto embaixo, que daí o ledor resolve pra gente. Entendi. Olha só, estamos aprendendo muito hoje, coisas que a gente não sabia, que bom. Fico muito feliz. Te agradeço muitíssimo a presença aqui. Nossa, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer receber todo mundo na Casa Cor. Assim, a gente vai fazer a divulgação voltada. A que hora será? Já vai tem ser horário? no início. A gente quer fazer no início, logo que abre a casa, no início da tarde, que é para as pessoas poderem aproveitar o domingo também, depois, para não ficar muito tarde, né? Para pessoal também que quiser visitar o último dia. A gente sabe que talvez pode ter aquela movimentação, né, de último dia. Certo. Então vai ser bacana, assim, tá todo mundo mais convidado. Então façam contato com a OVNI, Comunicação Universal, é isso? Acessibilidade Universal, Comunicação Universal também. E a Kemi vai estar à disposição para inscrever, quem quiser se inscrever. Isso. Esperemos que bombem os inscritos, que tenha gente a mais, porque foi previsto para visitar. É bom que depois a gente abre outras, né? Exatamente. Então, esse é só o início, isso. daí Quem vão para sabe no segundo turno, depois do mesmo dia, estou inventando coisas, desculpa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos a um intervalo comercial, nós já voltamos com o Fabrício Zanotto da Monta Sul. Até já, vamos falar de persianas. Tá gostando? Cá estou com o Fabrício Zanotto. Ele é diretor da Monta Sul, montadora Hunter Douglas. Ele sabe tudo do assunto cortinas e persianas. Olá de novo. Agora explica o que
que é cortina, o que é persiana e qual é a diferença? Como é que a gente sabe o que é o quê? Obrigado. Boa tarde a todos de novo. Bom, cortinas e persianas a gente sempre faz uma confusão, né? Geralmente chamam persianas tudo que é industrializado e cortinas o que é feito em confecção. Mas, na verdade, a essência do nome cortina ou persiana está na função do produto. Então, a persiana a gente pode controlar, tem as lâminas, né, de alumínio, madeira, enfim. Então, a gente controla a visibilidade e luminosidade e a questão também de privacidade. Na cortina, não, ela vai ter um efeito só. Então, se eu tenho uma transparência X ou Y, 10%, 5%, uma cor, ela vai ser sempre daquela forma. Sim, a menos que abra ou feche, né? Isso, então ela não tem uma questão de controle, né? Então é uma cortina. Então, produtos industrializados também são cortinas, depende do tipo de produto, né? E a gente vai mostrar alguns aqui. Sim, porque a persiana, mesmo que ela esteja em toda a janela, ela pode ser regulada, né? Isso, quando mesmo a gente tem o controle, ela é uma persiana. Ela não, pode controlar ela mesmo totalmente fechada. Isso. Já a cortina para controlar é só abrindo e fechando. Isso, então a gente vai ter um gente, efeito, até né? eu entendi o que é cortina e o que é persiana, que maravilha. Nós temos imagens, a gente pode ir mostrando as imagens que a gente vai comentando para entender melhor na prática. Olha só, isso é cortina ou é persiana? Isso é uma cortina. Vendo que a gente vai ter sempre essa visibilidade, a gente nunca vai poder alterar isso. Ou a gente vai abrir ou vai fechar a janela. Então ela é uma cortina. O nome desse produto é Skyline. A gente consegue fazer 9 metros de um vão de passagem, como é esse que as janelas abrem, né? Também para o acesso à área externa. E a gente tem, então, a possibilidade de fazer o afechamento quase total de um vão enorme. Não é comum ter um vão de 9 metros numa residência. Eu já vi esse produto numa loja, não foi em Porto Alegre, e eu fiquei muito impressionada. E é muito bonito. E eu vejo que é um produto que é feito de tecido, então remete mais ainda à cortina, né? Que a gente sempre também associa a cortina a tecido, né? Óbvio, né? Então, esse é um produto chamado tela solar, aquele tecido, ele dá total transparência, né? Aquela ali é tela solar. Isso. Tá. Então, num produto chamado Skyline, que é para grandes vãos de passagem. Tá, Skyline, grandes vãos. E essa aí? Aqui é a cortina duet, que a gente tem aqui no estúdio também. A nossa cortina do estúdio. Gente, vamos mostrar aqui no estúdio também. É, nosso fundo aqui, Nosso fundo aqui. Ele está decorado com a cortina duet. E ele é um produto que a gente também sempre comenta. A gente tem aqui que vestir janelas, esse é o nosso objetivo. Porém, a gente tem que também ter uma funcionalidade, né? O que a gente busca com esse produto na janela? A cortina duet nos dá conforto acústico, que é raro de ter em persianas. Isso é difícil, porque a persiana é mais metalizada, madeira, ela é mais fria, né? Duro. Ó, a gente está mostrando lá em close a nossa duet. Acho que ela tem um desenho plissado, ela não é uma forma reta, né, lisa. Sim. E esse tecido ele é poroso. Então ele é feito de poliéster, um poliéster prensado, então ele dá alta absorção acústica. Então é ideal para cá, por exemplo, que a gente tem que ficou perfeito. Pro estúdio ficou perfeito. Então num dormitório, numa sala, onde está uma sala de TV, home theaters, então é o produto mais indicado para esse tipo de ambiente. Né? Além de fazer a proteção térmica, solar, enfim, né? Que todos os produtos fazem, né? Mas ela dá uma contribuição enorme na questão acústica. Maravilhoso. E isso que eu ia te perguntar, a questão... Também é duet, outro modelo. Outro modelo que abre diferente. Isso, tem várias formas de fazer o acionamento do produto. Então, além da questão tradicional de subir e descer a cortina, essa aqui, por exemplo, ela faz o sistema dos dois sentidos, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Maravilha! Então, a gente consegue regular, eu posso ter privacidade na parte de baixo e ter entrada de luz e pela parte superior, né? Claro! Então, se eu estou num ambiente de dormitório, eu estou mais à vontade, né? E exatamente, e às vezes a incidência solar, o sol está mais inclinado, tu quer fechar mais embaixo que em cima. Perfeito. E aí o ideal, não precisa fechar tudo. E olha a cor. Cores escuras estão voltando muito forte. É mesmo. Isso por causa do conforto visual. Cores claras explodem no sol e entra muita luminosidade, com muito excesso para dentro do ambiente. Então as cores escuras diminuem essa intensidade de luz, então geram um conforto visual um pouco melhor no espaço, não dá ofuscamento, brilho nas televisões, nos monitores ou num piso frio, né? Sim. Então a cor escura ela ajuda a equalizar a luz. Né? E aquela cor que tu mostraste antes ali é meio um cinza, assim, que está super em alta, super na né? moda, isso. Os arquitetos adoram usar. Ali na imagem tem um detalhe do tecido, uma visão lateral dele, né? Ele é um formato celular, são como se fossem colmeias. Então ele tem uma camada tripla de ar e uma camada quádrupla de tecido. Então, por isso que ele está altíssimo conforto visual, conforto térmico e acústico, né? Claro que isso aí muito vendido no Rio Grande do Sul. Está enorme, mas ela tem mais de um tamanho, essa prega? Tem três tamanhos. Tem 30 milímetros, 20 milímetros e 10 milímetros a distância da célula. Pode ser bem pequenininha. Bem pequenininha. Certo. Aí também mais um modelo que ela pode fazer também a abertura vertical, né? Lateral, vamos dizer assim, também para vãos de passagem, também com esse mesmo tipo de tecido, né? E as linhas ficam na vertical. Essa aí, tá vendo? A gente abre para as laterais. Vertical e abre
como uma varanda, uma saída para uma varanda. Como, né? entre aspas, uma cortina mesmo. Como uma cortina. No Rio Grande do Sul, veja que tem uma lareira ali, né? Sim. A gente vende bastante, é o estado que mais vende esse produto no Brasil, por causa da questão térmica, né? Ele também ajuda a reter o calor dentro do ambiente. Esse formato de tecido, com as camadas de ar e de tecido que tem, ajuda a diminuir a troca entre a perda do calor e frio para o ambiente externo, né? Então ajuda muito no inverno também. Sim, sim. E aí, claro, se tu quer que o sol entre totalmente, abre rapidamente, aí entra o calor e baixa a cortina. Isso e mesmo. Segura acende lá. A lareira, segura o calor mais tempo dentro do espaço. Segura o calor, tá ótimo. Isso. Muito bom. Aqui já temos uma cortina chamada Luminete, que ela também tem essa formato de abertura lateral com linhas verticais, porém ela remete mais ao tecido tradicional, o aspecto de uma cortina tradicional. Então ela tem também o acabamento na barra superior, como se fosse um tecido mais tradicional. Vai aparecer uma outra imagem com detalhe dela. E a gente pode fazer o controle e fechamento dessas. Elas giram as lâminas, que a gente está vendo com transparência, com visibilidade nesse caso, mas elas podem girar e a gente tem privacidade total, né? E proteção solar também, né? Maravilhoso. E dos móveis também, da questão de proteção para não queimar o mobiliário também é importante. Muito bom. Né? Ó, aí o detalhe dela, parece uma cortina tradicional. Né? É verdade. Tem até esse barrado. Essa é a cortina, o barrado wave da cortina, barrado né? é maravilhoso, fica bonito, né? Isso, então ela remete mais ao tradicional, né? Sim. E aí tem uma gama de tecidos também mais tradicionais, como shantung, como linho, que podem ser aplicados nesse produto. São coisas, por isso que ela remete mais próxima à cortina de confecção, né? Então é o produto que a gente mais tem próximo dessa característica, né? E as cores são variadas também. Nossas books são enormes, são mais de 100 cores por book, né? Sim, e tudo isso é vendido através das lojas. Isso, nós temos uma rede credenciada no Rio Grande do Sul, hoje são 21 lojas, são 18 empresas com 21 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul. É bastante. E eles são revendedores autorizados, treinados, capacitados para isso, né? Claro. Aqui temos a cortina Pirouette. Não é de perua. Não é de perua, é de pirueta. Pirueta. Vocês viram que tudo agora terminou em et, né? Pirouette, luminete, duete. Pois isso eu vou explicar depois o que significa por isso. favor. A pirouette, ela lembra muito a características das cortinas romanas. Então a gente tem aqui na parede da lateral ela aberta e lá no fundo ela está fechada com a privacidade. Lá no fundo é ela também. Então esses gomos eles se retraem e se estendem. Então a gente pode ter a visibilidade quando precisa, quando está entrando a luz, e quando eu preciso de privacidade ou uma proteção solar maior, a gente fecha os gomos. E a gente não percebe nenhum cordão, nenhum fio passando ali por ela, né? A gente tem uma tecnologia chamada Invisilift e é exclusivo patenteada pela Hunter Douglas. Né? Que, aliás, a Hunter Douglas tem 70% das patentes de cortinas e persianas já em produção ou em requerimento no mundo, né? No mundo. A Hunter Douglas é a multinacional líder no mercado, presente em mais de 100 países, com 170 empresas formando grupo. Não é uma gigante, né? É uma gigante. Aqui mais um exemplo da cortina Pirouette, então ela tem essa permeabilidade, né? Com o espaço a gente consegue trazer a vista de fora, trazer o mundo exterior. Sim. E a hora que a gente precisa ter privacidade, proteção, a gente fecha, ela fica com o aspecto de uma cortina romana tradicional, que também é um produto que tem a aplicação muito interessante, né? Claro. E essas imagens que a gente está vendo são interessantes porque as imagens compõem com o produto e não competem e dá a mesma ideia. Aí nós precisamos de profissionais capazes, né, para fazer esse equilíbrio, né? Isso é coisa para aqui um ambiente mais corporativo. Aí a gente está já indo para as cortinas rolô, com uma tela solar. Então a gente trabalha mais uma questão mais minimalista aí, né, a interferência menor do produto na questão visual. E focando um pouco mais na integração no ambiente de trabalho, o que a gente quer? Integrar o ambiente externo com o interno. Porque se a gente fica 8 horas fechado, enclausurado no espaço, isso é prejudicial, né? Então, isso é uma solução adequada, né? Essa tela solar, como o nome diz, ela faz a proteção solar e tem mais alguma vantagem assim no uso dela? Ela tem, além da proteção, ela faz a proteção térmica com visibilidade, que é o mais difícil de acontecer. Quando tem transparência, geralmente protege menos, passa mais radiação, né? Por um tecido transparente. Porém, a tela solar ela tem essa vantagem de proteger além do que um tecido convencional transparente protegeria, né? De um tecido decorativo, vamos chamar assim. Certo. Então ela pode ser feita de fibra de vidro ou de poliéster, o seu corpo, a fibra dela, né? Então, qual é a diferença? Por isso que se aplica muito em ambientes comerciais, porque ela não propaga
apaga chamas, num caso de incêndio, então ela é questão de segurança. Questão de saúde, ela não emite gases tóxicos, é anti-fungos e bactérias. Ah, maravilhoso. Então ela é muito recomendada para o ambiente corporativo por causa da manutenção e limpeza, né? Com certeza. E essa que a gente está vendo... Passamos para a cortina Silhouette, as duas imagens são os mesmos produtos. No primeiro ambiente ela também estava aberta, né, para a gente poder integrar o ambiente externo, e aqui ela está fechada, proporcionando proteção e privacidade. Ela lembra muito a persiana, imagina que fosse uma persiana com lâminas de tecido. Essa é a característica dela. Ah, entendi. Então a gente tem 2 painéis de voal nas laterais e uma lâmina fazendo a junção desses 2 tecidos no centro. Então ela tem uma camada tripla de tecido também. Todos esses tecidos por ter mais de uma camada, acabam dando uma altíssima proteção térmica e acústica, né? Então, sempre a gente vai ter um produto que, além da questão estética, a gente vai pensar no resultado para dentro do espaço, né? O que eu preciso? Proteção térmica, acústica, solar e conforto acústico. É interessante, né? Porque quando a gente pensa numa persiana ou numa cortina, além de achar que tem uma certa simplicidade, a gente pensa, claro, na proteção, a luz, etc., mas muito na questão estética, como é que vai ficar o ambiente com aquele elemento. E não se pensa em toda a tecnologia que vem antes, né? Até chegar o produto ao mercado. Isso acontece, assim, por isso que a gente fala... A gente está vendo outra imagem. É a mesma cortina, Silhouette, né? O que mudam são os tamanhos de lâminas, de 3 polegadas, 2 polegadas, 4 polegadas, né? Isso depende do tamanho do espaço que a gente tem que ter uma proporção, né? Na hora de projetar o ambiente. Sim, aí é com o arquiteto. Aí aí tem que ter especialista. Vamos para isso, né? Cada um na sua parte. Isso, né? E na Casa Cor a gente tem esse produto exposto. Muitos desses produtos que a gente viu estão na Casa Cor. Esse aí está em algum ambiente? Esse tem um ambiente, rapidamente, no ambiente do Márcio e do Gilberto. Sim, o Refúgio da Menina. E o Refúgio da Menina tem a Silhouette. Olha. E no espaço da Andréa Magalhães também. Ah, da Andréa. Isso, nos 10 espaços tem a cortina Silhouette lá. Muito bem. E vocês estão em 22 espaços na Casa Cor, 22 espaços, né? Nem vou te perguntar em quais estão, porque eu vou me esquecer, eu não posso fazer isso com os profissionais. É melhor, né? Não vamos fazer isso com eles. Mas achei interessante essa questão de agregar tanta funcionalidade, né? Uma peça sem questão também de propagar a chama. A gente agora teve essa tragédia do museu lá, que imagina, acho que não tinha nem cortina, coitado do museu. Mas é importante a gente pensar cada vez mais nas questões, nos itens todos de segurança, né? Mas é claro que as pessoas, na hora de comprar os produtos, elas têm, falando do projeto do arquiteto, o arquiteto é envolvido, aí fica um pouco mais fácil. Mas quem vai comprar direto, às vezes tem a questão de querer fazer uma coisa bacana e não ter um orçamento ilimitado, né? Dessas cortinas todas que a gente viu, tem algumas que são mais, a relação custo-benefício é melhor, que tem um preço mais competitivo, com resultado bacana, sei lá, uma tela solar, não sei qual seria mais em conta. Não, então, o nosso portfólio ele é enorme, né? A gente vai desde as tradicionais persianas de alumínio, de persianas horizontais de alumínio, até as sofisticadas como Luminete, né, que seria o produto mais sofisticado da nossa linha. Mas se a gente ficar com a cortina rolô, a cortina romana, a tradicional mesmo, as persianas horizontais de alumínio, e hoje a alumínio, aquela com a mais larga, aquela aqui da década de 50, né? Sim. As 50 milímetros que a gente chama, que é a lâmina mais larguinha. Que é muito bonita. Todos esses produtos, eles têm acesso a qualquer cliente. O que vai diferenciar? O acabamento que escolher, o acionamento, isso pode diferenciar valores, né? O acionamento pode ser, inclusive, automatizado. Então, assim, vai depender também da questão dos agregados, né? O produto também. Então, as cortinas rolô, onde tem a maior variedade de tecidos, a gente tem um catálogo com 250 tecidos, então, tanto de telas solares, como tecidos decorativos, os blackouts para fazer o escurecimento. Então, isso vai depender muito, mas seriam mais nesses produtos. A rolô, as horizontais de alumínio, as cortinas romanas, e tem um outro produto chamado Twin Line, na nossa linha, que são faixas horizontais perpendiculares, que o tecido ele enrola também num tubo como se fosse uma cortina rolô. Sim. Só que ele tem a tela da rolô com faixas horizontais para poder dar privacidade e transparência. Ah, né? Que maravilha. Então, seria um híbrido entre as cortinas Silhouette que a gente viu e uma persiana. Certo. Então, ela faz um meio de campo. Então, também é um produto com um custo bem interessante, bem acessível, e que hoje está a nossa gama muito grande. Ainda tem essa questão da marca Luxaflex,
que muitos não lembram da marca Luxaflex, não lembram da Hunter Douglas, né? Sim. Associavam muito nosso produto com a Luxaflex e hoje nos perguntam, mas quem é a Hunter Douglas? Não existe mais a Luxaflex. A Luxaflex era uma marca do grupo Hunter Douglas, né? Que foi quem criou a persiana horizontal de alumínio na década de 40 e aí surgiu com o nome de Luxaflex e ficou até a década de 90 isso, né? Virou maisena. Assim. Virou assim, vamos comprar uma Luxaflex, era uma persiana que a pessoa falava, né? Então, saindo dessa questão só da persiana, né? Hoje a gente também tem uma gama de cortinas com custo bem acessível. Né? Ou seja, Luxaflex, Hunter Douglas, é tudo a mesma coisa. Muito bem. É interessante a gente esclarecer, né, esse tipo de coisa. Quando a pessoa vai chegar na loja, ela tem os catálogos lá com as milhares de alternativas, porque obviamente não está tudo isso disposto. Não. É impossível. Essa nossa aqui é da Márcia, da Manja Bosco Decora, aqui de Porto Alegre, mas vocês têm várias revendas, né? Em Porto Alegre são 6 lojas e no Rio Grande do Sul tem mais 17 lojas espalhadas. Quais são as de Porto Alegre? Tu lembra de cabeça? Aqui temos a SM Concept. Da Andréia, claro. Temos a Bela Vista Cortinas, do Vinícius. Isso. A Mistura Revestimentos e a Screen Design e a Arte Nossa. Olha. São os 6 revendedores, além da Manja Bosco que você já citou aqui. Claro. Não, e cada um tem, né? A gente sabe que às vezes os arquitetos trabalham quando a pessoa tem arquiteto mais com uma, mais com a outra, mas quem vai diretamente na loja pode ir na mais próxima por uma questão de geográfica, hoje, né? Hoje a gente não tem tempo de... Isso. Não, e é importante ir na loja e entender o que está comprando. Sim, é por isso que eu te pergunto quais são aqui, porque... O pessoal às vezes liga pedindo orçamento pelo telefone. Não é a mesma coisa, às vezes, que está sendo orçado, então, às vezes, dá discrepância de valores, ou o vendedor entende errado o que ele queria, orça a coisa errada. Como diria a Kemi, porque descrever alguma coisa não é fácil, esse trabalho da Kemi não é fácil, né? A descrição é uma coisa complicada, e às vezes a pessoa diz uma coisa, quer dizer outra, e se perde, né? Até o próprio lojista é complexo de tantas opções que tem, imagina para um cliente que não conhece nada. Claro. Né? Então, sair sozinho, às vezes, só ligando e perguntando, não resolve, né? E a gente já viu pela tua explicação que é um produto com alta tecnologia, não deve ter tanto lançamento tão frequente, porque senão vira uma loucura. Mas o que lança, o que renova mais é a cor, é o que, assim? Então, todo ano tem novidade? Como é que é? Tem, a gente sempre está inovando em alguma coisa, né? Mas hoje, assim, mais acionamentos, a gente começa a inovar em acionamentos. A motorização é uma coisa que vem evoluindo muito rápido. Hoje as cortinas podem ser controladas pelo celular, pelo tablet, com programação de cenas, horários. Tudo isso pode ser feito sem ter uma empresa de automação. Sim. Claro que uma empresa de automação é importante porque ela integra toda a casa, todo né? O sistema, todo né? o sistema. Quem agora, tem a persiana tem outras coisas também. Isso, agora se a pessoa quer comprar para um dormitório só, não tem um projeto de automação, a gente tem como oferecer esse tipo de solução. Certo. Né? Então não precisa ter um investimento tão alto num projeto maior, porque vai ter que mexer em toda a residência, toda a casa, né? Para fazer um projeto de automação, né? Mas, então, essa tecnologia, ela evoluiu bastante. Então, tem várias opções, vários produtos que não tinham motorização começaram a ter motorização. A questão de cores é constante, porque isso é uma questão de atualização, de tendência, né? E o Fabrício já deu a dica aqui, né? As cores escuras estão voltando, as cortinas. Sem dúvida. Isso se vê em cortinas de todo tipo, os arquitetos estão usando. Bastante fechamento com cores um pouco mais fechadas ou mais intensas do que se via antes. Em Milão se viu esse ano cortinas com estampas florais enormes. Então, tanto como os tapetes também, né? Sim, esses fechamentos do ambiente são cada vez mais importantes, né? Se vê tapetes mais trabalhados, cortinas mais trabalhadas, revestimentos, não são só os móveis. E, por consequência, os ambientes ficam mais complexos, né? A gente já está vendo os contatos do Fabrício ali na tela, porque a gente está chegando ao final da nossa entrevista, estava tão boa, mas, ótimo, né? Muito obrigado. Precisamos encerrar, outro dia a gente inventa uma outra pauta e continuamos o nosso assunto. Foca num assunto. Isso, te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço a participação. A gente vai inventar mais uns assuntos com ele, porque eu adoro esse assunto. E a gente vai ao intervalo e volta com os meninos do Refúgio da Menina, na Casa Cor, no andar Team da Casa Cor, uma das últimas casas é a casa 4 e já estão me fazendo sinais lá que é a 4 para saber mais sobre as questões das escolhas dos ambientes. A gente vai perguntar para eles também a respeito das escolhas. Nós já voltamos. É só um segundinho. Voltamos com o Gilberto Schunk e o Márcio Moreira. Eles são os autores do projeto do Refúgio da Menina, na Casa Cor, Rio Grande do Sul, que está aberta na Casa 4.
até o dia 16 aqui em Porto Alegre. E a gente vai querer saber como é que foram as escolhas que vocês fizeram, inclusive da cortina. E o Fabrício explicava aqui fora do ar que a questão dos ETs, que ficou faltando explicar, a Hunter Douglas colocou o nome de duet na primeira das ETs, uma coisa francesada, assim, ET. Aí ficou, os seguintes ficaram todos ET. Como um pai que quer colocar o nome dos filhos, todos começando com M, é o final ET. Pronto, super profundo, né? Cultura super útil do arquitetura e design. Meninos, me contem tudo sobre esse ambiente da Casa Cor que vocês estão assinando juntos. Vocês já tinham feito trabalho juntos antes? Primeira vez. É a primeira vez, é uma estreia de Nós éramos Casa Cor colegas de também? faculdade. Foram tínhamos colegas. amizade da faculdade. Ah, bacana. Daí o Márcio fez Casa Cor ano passado, já tem uma experiência. Aí o Márcio né? já é experiente. Já Aí fez ele fez um contato, né? A gente tinha já uma Te afinidade, convenceu. assim, até por A linguagem gente de já tinha arquitetura. interesse já em fazer algo junto, né? Ah, é bacana se associar, né? Não essa tá foi a sozinho na oportunidade. primeira. Foi Bem boa hora. Bem legal. Bacana, meninos, bacana. Foi bem interessante o desenvolvimento desse trabalho, até porque ser dois homens fazendo um refúgio de uma menina, Sim, né? eu tô muito curiosa. Como é que foi isso? Construção e tudo. Adorei, porque vocês estão colocando no chão qualquer preconceito, exatamente, né? pra gente ver que não precisa ter, né? Não precisa ser a mãe das crianças para acertar na mão, Consegue né? ter sensibilidade, né? Tendo o dom, né? Sim. De poder E aí a projetar. pergunta não quer calar, vocês têm filhos? Tenho. Aham, Eu também tenho uma tem. menina de 17 anos já. Já, meu passou Deus. por essa fase. Então eu Aos conheço 12 bem, ele já além tá dela, bom. tem mais 2 filhos. Olha só. Eu não. Mas, tu não. Então tá. Mas me contem a respeito desse ambiente da Casa Cor, a gente tem fotos para mostrar aí. Como é que foi a questão? Vocês se juntaram para fazer o espaço Exato. e aí resultou... Esse espaço ele encaixou, quando a gente chegou lá, a casa estava toda assim, a bruta, né? Sim. Como O open, né? Bem bruta mesmo. E a gente chegou lá e se apaixonou muito por aquela vista lá. Pois Tu vê que é, é linda, não? Tu vê a Casa Cor esse ano, ela tem aquele conceito de biofilia, né? Sim. De ter aquela casa Casa viva, viva, né? Sim. E a gente olhou aquela vista, poxa, aquilo ali tem tudo a ver até com o tema da Casa Estava Cor. pronto, né? O quadro verde Agora de a gente só vocês. precisa destacar aquilo ali, né? Sim, E sim. A gente então pegou a foi... pedra Já tinha bruta. uma janela ali? Tinha uma sacada, com uma janela mais ampla, uma porta-janela mais ampla, né? Que a gente reduziu Aí fizeram um quadro. para montar essa moldura Sim. e conseguir contemplar também todo o programa de necessidades que a gente pensou para a menina de 15 anos, né? Sim. E vocês fizeram esse elemento vazado no meio, fizeram uma certa o projeto setorização. já começou com um conceito um pouco diferente, tu vê, um dormitório. Um dormitório tu vai colocar uma cabeceira na parede, tu vai, né? Pois é. Pô, a de gente vocês colocou não é a cama assim. no meio do ambiente, né? Já Adorei. começamos um pouco... Pô, aí agora vai dividir como esse espaço? Daí a gente criou aquele painel, né? Sim. Vazado, criando uma Ficar permeado, uma né? permeabilidade visual e ao mesmo tempo dividindo, como se fosse um Certo. closet lá atrás. E a menina que vocês receberam esse nome já pronto da Casa Cor? tema era uma menina o de tema. 15 anos. E vocês 15 anos? Isso. Ah, certo. E aí você a partir disso que foi feita toda Exato. toda a A gente criação. fez um estudo, um levantamento, né, sobre o perfil de uma menina de 15 anos e montamos programa de necessidades para saber o que a gente poderia atender dentro do nosso espaço, né? Tu tinha consultoria próxima. Consultoria Muito bem. própria. Além Muito disso, a gente tem a conta também com a equipe lá no escritório que nos ajudou muito, né? As meninas lá, a Maria Eduarda, a Thaís, que estava... Ah, sim, porque vocês não são sozinhos, que a tem gente- todo um grupo, a né? gente acabou trazendo também um pouco dessa sensibilidade feminina, né? Em pequenos nos pitacos, tu vê, a gente Claro, pensou no mínimo detalhe, o puxadouro, a alcinha do puxadouro, Claro. o tom do puxadouro combinando com o revestimento da parede, com os metais, Sim, então sim. isso tudo E é é bem... como um trabalho para um cliente, tem que ouvir Exato. o cliente, É a mesma né? coisa, Então exato. precisa fazer um levantamento mesmo. Esse trabalho que a gente fez ali é o trabalho que a gente faz para o cliente. Acaba indo a fundo, né? Até qual é o estilo, qual é o detalhe que o que a cliente pessoa gosta, que como é que exatamente usa, isso. né? Porque A casa tem que ser feito pro cliente. a Claro, gente pode até graças a impor Deus. assim algumas situações, né, de como profissional assim que acha que realmente vai ficar interessante, né? Mas a gente não pode escapar de buscar o que o cliente ele vai viver ali, né? Então a gente Claro, precisa ter aquela... o cliente espera que tu leve tua bagagem toda, é para isso que ele está te chamando, mas também tu tens que ouvi-lo, né? A gente está vendo uma outra imagem agora, acho que é da porta de entrada ali. é Isso. Isso, lá é o acesso do hall. E Ali- aquele teto já era assim na casa, vocês só Sim, ele tinha fizeram um teto já com fechamento. essa a gente respeitou a inclinação. inclinação, Sim, A gente inclinação fez ele, foi mantida. revestir ele em todo o MDF para deixar ele mais limpo, né? Sim. Mais clean. E mantivemos o formato de madeira, né? Para deixar o ambiente mais aconchegante, né?
E além da cortina, que eu acho que a gente viu talvez na primeira imagem, eu tô curiosa para ver porque a gente não viu muito bem. A questão dos revestimentos que tem lá no fundo, vocês fizeram uma brincadeira também com os revestimentos, Exato. não colocaram da forma convencional, né? Exato. Esse revestimento que aparece no camarim, ele é da Ritalho, foi fornecido pela Madeskin de Canoas. Foi um lançamento que teve lá na Expo Revestir. E quando eu olhei, eu me apaixonei e mandei já uma foto pro Gilberto. Ó, Gilberto, tá aqui um material que a gente vai ter que usar. Ah, que ótimo. A gente vai ter que... É um lançamento, esse é um dos últimos lançamentos. A gente vai ter que adaptar no projeto. metalizado, né? Isso, ele é um revestimento cerâmico com uma cobertura metalizada, né? Os metalizados são... Todo em cobre. Em cobre. A cor cobre. Estão entrando bem faz um tempo já, né? Em Exato. detalhe, pontualmente, assim. Daí a gente tirou partido desse revestimento, que é um formato hexagonal, né? Para fazer o biombo ali da divisória. Sim, sim. Tem uns detalhes também. Até a cabeceira da cama a gente mandou fazer ela com o formato lembra o hexágono, do né? hexágono. Isso, né? é um formato hexagonal. A coberta também, se a gente olhar mais no detalhe, a gente vai isso. descobrindo O tapete. coisas. Vai descobrindo detalhes. O tapete né? da Jasmine ali, a gente escolheu o tapete ele não é o piso, aquilo é o tapete que eu tô vendo. O piso é um concreto, Sim, sim. bem bacana também. Mas eu tô curiosa para ver a cortina do Fabrício. A lá a cortina, ela cortina, tá lá Ela tá Agora aberta? ela tá aberta, recolhida. né? Pô, nesta Fabrício foto. abrindo a cortina que a gente não consegue ver. Essa foto ela foi recolhida para dar... Vocês não sabiam que ele vinha, daí abriram a cortina. Se soubesse, tinha fechado, viu só? Olha só, e ali na frente vocês usaram aqueles móveis, aquele móvel vazado embaixo da... Isso, seria uma de metal. penteadeira, assim. Esse móvel é de linha ou se desenharam alguma Foi coisa? projetado por nós. Foi projetado por vocês. Ali é Que de material metalon. Parece... Oi? Ele é estrutura metálica, né? Ferro Pois metalon. parece um vergalhão, assim. Só que a gente pintou ele todo em cobre também. Ah, Para manter todos os metais, a gente manteve com a cor cobre. Os revestimentos de parede, a gente manteve o tom cinza, né? Sim. E o amadeirado... Se tornou No assim uma revestimento. monocromia, Revestimento. né? Ele ficou monocromático, assim, a composição dos materiais, Certo. né? Então, E vocês gostam de fazer para outros projetos reais, de clientes reais, ambientes assim ou vocês variam conforme o cliente? A questão de monocromático, mais colorido, como é que são os clientes de vocês? Eles topam loucuras de cor ou não? alguns sim, né? Alguns têm essa mente assim de diversificar, né, e mudar um pouco do tradicional, que na verdade esse dormitório não acaba não sendo um dormitório tradicional, né? Não é. Ele é diferente. Então, alguns clientes realmente se identificam, né? Sim. Até foram clientes meus lá, que estou projetando casa para eles lá na cidade, Sim. que chegaram lá no ambiente, gostaram e quando estavam saindo que viram que era um ambiente que eu estava participando. De vocês, que legal. Mas que legal, é o estilo que eu... Então, é bacana esse retorno deles, Sim, né? porque a Casa Cor acaba funcionando como um grande catálogo, um desfile de modas, Sim, né? exatamente. E o cliente vê materializada a ideia, né? Que ele pode adotar ou não. Funcionou, não funcionou, né? Isso é muito bom. A gente pode ir mudando as imagens, a gente não temos muito tempo mais e eu fico ansiosa para mostrar coisas. Ali tá Olha a lá. cortina, ó. Aí que... Conseguimos ver um pedaço da Ó, cortina. ali ela tava descendo Que ainda. maravilha. E tem umas plantas Esse ali que a gente cantinho não que se via no outro tornou lado. Calma, gente. o refúgio da menina, né? Sim. Que a gente fez o cantinho especial para ela poder Para descansar, deitar, olhar a paisagem. curtir a paisagem, ler Leitura, bons um livros. Muito bom. Agora sim, vamos dar uma espiada num outro projeto de vocês. Vamos passar as imagens rapidamente, porque um projeto é do Márcio e eu acho que o outro é do Gilberto. Esse é meu, é. Esse é Esse teu. é um Vamos projeto. passar rápido para não sermos injustos, senão a gente não consegue Sim. mostrar o teu, olha só. Essa também é. São vários projetos, estamos eu vendo trabalho com um fachadas. projeto de residência e interiores, eu faço ela Sim. como um todo, então a parte da residência, da arquitetura e do interiores. Esses são ambientes Sim, internos aí fica projetados por completo. mim. né? Bacana, né? São propostas bem Esse já contemporâneas. é Esse uma já é proposta teu? minha, isso. Sim. Fiz junto com um colega meu de faculdade também. outro colega. O Alexandre Blanco, Certo. em Charqueadas. Que é uma proposta numa casa térrea com pé direito numa sala de pé direito duplo. Né? Certo. E bacana vocês trabalharem eventualmente com outras parcerias. Exato, né? Isso é esse rico. projeto foi feito em Gravataí e é casa de container. Olha, Eu utilizei 4 containers de 40 pés gente, de container, estão vendo? e foi revestido externamente com madeira tratada, né, para dar um isolamento térmico, né, para o container. Deixa eu ver se eu entendi. O térreo lá para trás, a parte do carro é um container, em cima São teria 2 embaixo e 2 em cima. Só que a São disposição é deslocados. diferente. Isso, Ah, são estão deslocados para dar essa projeção Certo. na garagem.
projeta em cima para frente. Exato. A gente, se tiver mais imagens, vamos passar para a gente poder avaliar. Esse daí tudo foi um isso. projeto que eu fiz agora para Canoas. É um condomínio. É um condomínio, que é do programa Minha Casa Minha Vida. São 160 Certo. apartamentos. Vocês fazem vários tipos de projetos. Exato. Para várias faixas de cliente. Exatamente. Porque às vezes as pessoas têm medo, a gente pode passar nas imagens quando a gente conversa, gente. As pessoas têm medo de chamar um arquiteto e ser muito oneroso, né? Exato. O custo do trabalho. Exato. Agora E a gente esse tá é vendo um projeto de apartamento interior. compacto. É exatamente, um apartamento bem compacto, onde os clientes tinham necessidade e gostam de receber bastantes amigos. Daí a gente fez a proposta de fazer um banquinho, né, perto da janela. E a gente está vendo uma caminha de pet lá no fundo? Isso, exatamente. Eles têm um bulldog. E daí ali embaixo do banquinho já serviu como o abrigo do cãozinho, né? Abrigo do cão. A gente vai ter mais adiante um programa sobre pets. Eu adoro esse assunto. E eu acho que é interessante quando o arquiteto consegue integrar o pet no projeto, né? Tu já fizesse algum projeto que tinha cachorro, que tivesse pensar no piso e tal? Porque tem coisas que tem que pesquisar. É como um projeto enfim, com questões específicas, uma pessoa de faixa etária X ou Y, ou criança, ou adolescente, ou uma pessoa de uma faixa etária mais avançada. Porque, às vezes, o piso muito escorregadio para algumas Exato. raças, com o tempo vai desgastando, né? E o animal vai desenvolvendo uma doença, né? Naquele projeto, exatamente, até o piso, a gente usou um piso antiderrapante por causa do cachorro que tem problema de coluna. Viu só? Adorei. E que piso tu escolheste? Foi um porcelanato todo acetinado. E daí ele mesmo, molhado ou úmido, ele não resbala. Então, o porcelanato acetinado é Isso. indicado. Exatamente. Com brilho jamais, né? Com Porque brilho ele realmente escorrega. resbala e né? sim, se machucar. Né? E além disso, tu escolheste tecidos especiais em função do animal ou ele não sobe Não, no daí ele não enfim? sobe no sofá, né? Ele Sim. fica só na parte do chão mesmo. Daí quando ele sobe no sofá é com os donos daí, né? Certo, aí é um cão pequeno, né? Exatamente. Não é o caso do que temos lá em casa, que é um Golden. Enfim, e tu chegaste a fazer algum projeto para alguma faixa etária específica que teve que escolher com cuidado revestimentos e materiais? Tu diz para pet? Não pet ou pessoa de mais idade, porque a gente tem falado bastante aqui, tenho mostrado alguns projetos para terceira idade, para casa que tem criança, porque a gente, como eu falava antes com o Fabrício, a escolha de uma cortina não é só questão estética, tem toda uma funcionalidade. Questão Do funcional mesmo principal. jeito, vocês projetaram um na ambiente, verdade, piso e barras, e eu falava antes com a Kemi, pessoas com dificuldade de locomoção. A gente tem que incluir todo mundo com conforto e saúde, né? Exatamente. Hoje em dia, até eu tenho feito bastante projeto residencial, né? E os terrenos estão cada vez menores, então tem que verticalizar a casa, né? Então, nessa sim. verticalização, agora é necessário tu prever um elevador. Então, isso eu já tenho feito vários trabalhos com uma previsão ou uma colocação de um elevador para poder transpor os pavimentos, Pra né? dar conta de subir sem então, isso está se tornando prejudicar a bem assim, frequente nos meus trabalhos, né? Essa acessibilidade está sendo bem interessante, né, fazer. Isso tu faz em casas de condomínios ou no casas de rua? Não, às vezes até algumas casas mais antigas que tem que fazer uma reforma e adequar ela, né? Acessibilidade também, rampas. Antigamente não se previa muito isso, né? Sim. Então agora estão retornando, fazendo adequações, né? Para poder entregar uma acessibilidade adequada, né, pro quem vai usar, né? A gente está falando do ambiente residencial, né? Isso, Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa em ambiente público, né? Pois é, Mas não, no mas ambiente residencial público também. tem rampa, tem... Bom, as casas, né, acesso às pessoas E em qualquer geralmente lugar. quem vai fazer uma casa, a maioria das pessoas, não, é a casa para minha vida, então eu não quero me mudar, eu quero fazer minha casa briefing, ficar ali, então ela já vai Claro. definir assim, ó, eu não quero mexer, então tu já faz de uma forma que ela fique definitiva, não tem que voltar, refazer, montar, não sei onde colocar depois. Né? E a alternativa para envelhecer, gente, não é muito boa, então é melhor a gente aceitar que vai chegar a hora de cuidar um pouco mais do ambiente para ter segurança, né? Vocês chegaram a usar essa questão de barras em banheiros, esse tipo de coisa, porque vocês fizeram, por exemplo, o Refúgio da Menina, é um quarto para uma adolescente, mas que Deus o livre, né? Mesmo sendo uma personagem, a pessoa pode quebrar uma perna, alguma coisa. Então, se é um espaço que tem, às vezes, uma dificuldade até de fluxo, circulação, né? Qualquer questão já fica crucial, né? Exatamente.
Hoje em dia, nos trabalhos que a gente faz até para aprovação em prefeitura, requer, a primícia é a acessibilidade, né? Então, isso certo. é o primeiro passo, né? Comercial, né? O comercial já... Sim, comercial é principalmente. parte da norma de acessibilidade para conseguir desenvolver o resto do projeto, né? Sim, até os materiais, né? Material que Exatamente, a pode ser primeira- higienizado, quando é um, sei lá, um restaurante, um café, um bar. Sim, exatamente. Né? Tá Espaço cada de vez... circulação. Isso, está cada vez mais... enfim, estamos mais de olho nessa legislação, que eu acho ótimo, Sim, porque com certeza. a questão da propagação do Acessibilidade fogo, para todos, o né? Fabrício falava, né, do material da Hunter Douglas, que não propaga fogo e tudo. A gente só consegue aprender quando ocorrem grandes tragédias, Exato, né? infelizmente, né? Infelizmente, nos últimos anos, aqui no Rio Grande do Sul e fora, tem ocorrido muitas tragédias que fazem a gente pensar, Exato. né? E isso é bem importante, pelo menos promove mudanças positivas, que bom. A gente está chegando ao final do nosso programa de hoje. A gente quer dar os contatos de vocês. De ambos vão aparecer muitos contatos na tela, são 2, né? E os telefones, sites de vocês, se quiserem entrar em contato. E acho que cabe agora um convite, né, para visitarem a Casa Cor, que está aberta na rua Carlos Zuber. Estão me olhando, assim, eles não são de Porto Alegre, então fico olhando. Carlos Zuber, número 222 é o acesso principal, é a bilheteria. Ela vai até o número 147, que é a Casa Aberta, onde tem o restaurante, onde tem café, onde tem o chef's table, que pode ser visitada sem pagar ingresso. Se a pessoa já visitou a casa, quer ir lá só comer uma coisinha, comer um hambúrguer, né? No Le Grand Burger, que é maravilhoso. Muito bem, a gente vai ao intervalo comercial e continuamos com a RDC TV, porém agora com o Le Folk TV. A gente volta amanhã, feriado, estamos aqui firmes e fortes trabalhando com arquitetura e design. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.